Oi, gente, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre dinheiro dos pais. Dinheiro dos pais enquanto eles estão vivos e depois que eles já partiram. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção na live de hoje, muita atenção nesse tema, porque é algo que aparece com muita frequência nos atendimentos. Herança é algo que mexe muito com a alma da gente, mexe com a alma do sistema. E é importante que nós saibamos até onde nós podemos ir, até onde é saudável, oi Cristina, até onde é saudável eu me meter nesse assunto que diz respeito aos pais. Eu decidi trazer esse tema aqui porque às vezes eu brinco que abre-se uma porteira e chega aquele monte de gente com temas semelhantes para a gente observar. E nos últimos tempos tem chegado muito caso de herança, né? Herança, inventário, esses processos que estão amarrados para a gente poder trabalhar. Algumas coisas são importantes a gente observar. Se vocês conhecem alguém que está envolvido em dinâmica de inventário dessas coisas todas, essas questões que às vezes acontecem de ter um dos filhos que vai dilapidando o patrimônio dos pais e prejudica os outros irmãos, né? Como é que isso funciona? Às vezes a família tem uma empresa, um irmão trabalha nessa empresa e os outros não, e depois esses que não trabalham querem ter a mesma parte ou o mesmo patrimônio que o outro irmão que sempre trabalhou tem. Então, assim, tem muitas coisas aí para a gente observar. E recentemente nós ouvimos muitas questões de herança, né? Nós tivemos a herança do Pelé, que teve uma fala específica. Nós tivemos a herança do Zagallo, que deixou para um dos filhos uma parte maior, acho que para o filho caçula. Teve um outro caso também de herança recente, que eu tô aqui tentando lembrar de que... a herança do Gugu, né, gente? Que segue tendo uma briga enorme. Então, são heranças que, como as pessoas colocam nas redes sociais e a gente vai observando as dinâmicas, é fácil a gente falar sobre elas. Eu gostaria que cada um de vocês que está entrando aí fale o que pensa sobre o dinheiro dos pais. Porque veja bem, quem sou eu para falar o que meu pai ou minha mãe fazem com o dinheiro deles, que eles conquistaram com o trabalho deles? O que você pensa? Imagina, olha hoje, se você tem um filho de 4, 5, 6, 10 anos, imagine o seu filho hoje querendo mandar no seu dinheiro. Como você se sentiria em relação a isso? A essa criança querendo dar as ordens, né, no seu dinheiro. Como você se sentiria? Como isso seria para você? Pare e pensa nisso. Reflita sobre isso. O que você tem de opinião? Você já viu alguém muito próximo passar por um problema em relação a dinheiro, a inventário, a essa questão ligada aos pais? Alguém que acha, Dayana, acho que os filhos não têm que brigar por herança, tem que criar a sua. Excelente fala, Dayana, excelente. E é interessante, se você observar, existe um movimento, né, das grandes fortunas, deles estarem doando esse dinheiro e depois deixando uma parte para esses filhos, uma parte pequena. Oi, Eliana, bem-vinda, querida. Muito bom te ver aqui. Por que será que esse movimento incomoda tanto? Por que isso incomoda tanto as pessoas? Eu quero ler um trecho para vocês desse livro aqui, pouquíssimo marcado, né? Desse livro aqui do Bert, Leis Sistêmicas na Assessoria Empresarial. O Bert tem uma tríade, né? Ele tem 3 livros sobre a questão de dinheiro e a questão organizacional. Esse das leis sistêmicas, um outro que é esse aqui, Êxito na Vida, Êxito na Profissão, e ele tem o Histórias de Sucesso, que eu preciso conscientizar que a pessoa para quem eu emprestei não vai mais me devolver e comprar um outro. Mas eu vou colocar para vocês lá na nossa biblioteca essa sugestão, tá? Aqui então, vou ler para vocês. O mais simples é não herdar nada. Toda herança traz uma carga.
às vezes traz também uma responsabilidade. Por exemplo, quando alguém assume uma empresa, é uma responsabilidade, mas isso é dado a ele para que algo possa prosseguir. Muitas heranças são voltadas para o indivíduo sem serem colocadas a serviço da vida. Lembra que eu já falei para vocês aqui que o dinheiro leva a vida adiante? Que colocar isso em movimento, fazer uso disso como um grande presente, aquilo que veio para mim é um grande presente e vou fazer o melhor com isso que eu recebi? Essa é a questão. Quando alguém recebe a herança e serve a vida com ela, é uma herança valiosa. Estar livre de heranças é muitas vezes melhor. Aquilo que ganhamos por nós mesmos é merecido por nós e permanece. E aqui tem uma outra fala muito boa dele que diz o seguinte: quem olha para a herança deseja a morte de alguém. Quero dizer algo sobre a herança. Ninguém a merece. Isso é pesado, né? Como você se sente ouvindo isso? Que você não tem direito de receber essa herança. Nós não estamos falando da dinâmica legal, gente. Nós estamos falando do ponto de vista sistêmico. Como é para você esse lugar? Como é para você esse lugar da herança, né? Aqui a gente tem algumas colocações que eu vou trazer para vocês. E quando é o contrário? Quando os pais acham que os filhos têm que sustentar eles. Olha só. Ontem até eu falei sobre isso, né? Na live que eu fiz com o Jardel, a gente estava falando sobre essas dívidas, né? E uma das dívidas que a gente acredita que tem, e muitas vezes os pais acham que a gente tem, é a gente pagar a vida de volta, que é uma dívida impagável. Nesse caso é um desequilíbrio. O que nos cabe, gente, dentro do olhar sistêmico e dentro da nossa moralidade enquanto humanos uma pessoa precisa da gente, se eu tenho condição de ajudar, ajudarei. Ponto. Né? Então imagina se esses são os nossos pais. Se os meus pais precisam de mim porque estão inabilitados, se estão sem capacidade mais cognitiva, se entrar num processo de demência, se tem uma dificuldade física, se não tem condição de se manter na vida com dignidade, eu tenho essa obrigação moral e filial de estar disponível para os meus pais dentro daquilo que eu dou conta também, né, gente? Porque nós temos os nossos limites. Então eu preciso entender que eu faço aquilo que até onde eu consigo fazer, dentro da minha real possibilidade. Porque o que acontece também? Vamos por partes, né? Nesse caso aí, alguns filhos aproveitam esse momento que os pais estão demandando deles ou estão sem condição para barganhar e se vingar, entre aspas, desses pais por aquilo que eles acham que os pais deveriam ter feito e não fizeram, ou por alguma dor que os pais tenham lhes causado na infância, na adolescência, na vida adulta, etc. Então essa é uma questão que precisa ser resolvida nesse lugar das relações pais e filhos. Agora, o dinheiro que eu volto lá naquela sugestão que eu fiz de reflexão. Pegue-se você agora nesse momento, olhe para o seu filho criança e imagine nesse momento seu filho querendo mandar no seu dinheiro. Nós vamos exatamente para esse lugar quando nós, com os nossos pais vivos, questionamos o que eles fazem com o dinheiro. Se o pai de vocês não está sendo manipulado, nem a mãe, né, ou ludibriada, porque a gente sabe que tem esse tipo de caso de manipulação, a gente sabe que tem muitas questões de assédio moral, né? A gente sabe de todas essas histórias que acontecem, que a pessoa pode estar inclusive aprisionada dentro de uma relação e se submetendo a dilapidar a sua herança para que aquela pessoa fique, às vezes uma dinâmica de dependência, codependência pode trazer isso. Mas imagina uma relação onde as pessoas têm a sua funcionalidade ali, tá todo mundo com a sua capacidade lógica e cognitiva funcionando. Ok. Se a minha mãe quiser pegar o dinheiro dela e entregar para outra pessoa dentro de todas as faculdades mentais dela, o dinheiro é dela. Eu não estou questionando aqui a lei, porque a gente sabe que pela lei, eu tendo herdeiro, eu só posso dispor de 50% do meu patrimônio para quem eu quiser, que foi o que o Zagallo fez.
O Zagallo fez o que a lei autoriza. Me questiono se não existisse essa lei do que só podia ser 50%, se ele não teria deixado 100% para esse filho caçula. Essa é uma questão. Ele teria excluído os outros? Teria. É uma questão dele com o movimento sistêmico dele. Mas ele poderia fazer dentro do olhar sistêmico? Sim, porque o dinheiro era dele. Ele construiu com o trabalho dele. Então ele pode fazer o que ele quiser com o dinheiro dele, enquanto vive ele está consciente e moralmente nas capacidades absolutas de tomar suas decisões. Isso é importante a gente entender. Claro que no lugar de filho eu falo, poxa, por que meu pai me deixou de fora? Poxa, por que eu fui excluído? Existe uma dor. E é nessa hora dessa dor que começam as brigas pelas heranças. Eu costumo dizer que quando a pessoa fica brigando porque aquela casa, eu já atendi caso, gente, que era assim, mas eu tô mais longe 30 metros da água do que meu irmão numa disputa de uma herança de fazenda. Gente, o que são 30 metros? Já atendi caso de uma pessoa, não, mas fulano tem um banheiro que eu não tenho. A casa do fulano tem uma suíte a mais. Gente, a questão não é o banheiro ou a água. Eu já disse isso antes, porque eu já trouxe esses casos aqui em outros momentos. A questão é, eu quero ser compensado na herança por aquilo que em vida meu pai ou minha mãe ou ambos não me deram. E aí eu entro nesse lugar de cobrança, nesse lugar de briga. Alguém trouxe aqui, quando recebemos a herança dos avós pelo pai vivo ainda, como fazer para ser leve? Por que não é leve? Essa é a minha pergunta. Se o pai passou a herança de bom grado, se foi uma decisão dele, receba com amor aquilo que coube a você. Receba com amor e faça o melhor para você e para as pessoas ao seu redor, para a humanidade, seja solidário, leve esse dinheiro e esse patrimônio, coloque a serviço dessa vida. Isso é ser leve. Não está errado você receber em vida alguma coisa. Se a pessoa quis fazer. Está errado é você querer direcionar o dinheiro do outro enquanto ele está vivo e ciente das suas ações, com todas as suas capacidades. Se ele está desse jeito e quer tomar essa decisão, deixe tomar. Alguém aqui falou sobre um cunhado. Meu cunhado caçula acha que tudo que o pai deixou é dele. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Então, tem várias coisas onde isso é comum. Por exemplo, o filho que ficou, né, aquele que não casou, às vezes, está lá na casa da mãe, ele acha que ele tem mais direito porque ele está na casa da mãe. E muitas vezes a mãe faz um movimento para esse filho receber mais de alguma forma, porque ele está ali com ela. É certo sistemicamente? Não. Agora, imagina que se esse filho parou a vida dele para cuidar de uma mãe acamada, sem nunca receber absolutamente nada. E aí ele deu possibilidade para os outros irmãos que não tinham que se preocupar se a mãe estava com alimentação, com banho tomado, com roupa para vestir, etc. Se eles não tiveram essa preocupação, aquela irmã fez mais. Então pode ser que para esse ajuste sistêmico seja do merecimento dela ela receber mais como um cuidador a receberia. Porque muitas vezes o filho que fica na casa, os outros irmãos acham, não, fulano tá lá, eu não preciso nem ir. E aquela pessoa fica na casa a vida inteira, cuidando de pai, cuidando de mãe, fazendo esse movimento, sem o outro perguntar se precisa de um copo d'água. E depois, na hora que essa pessoa ausenta, ele vem atrás da herança. Ele quer receber aquilo que é dele. Ele quer a parte que lhe cabe. Sem olhar para todas essas nuances. Então, se uma pessoa, em perfeito uso da sua sanidade mental, toma uma decisão em relação ao seu dinheiro, respeite. O dinheiro é dela. Ela que trabalhou por isso. Ela que trabalhou por esse dinheiro. Ela que fez, que construiu aquele patrimônio. Esse é um caso. Ponto.
Agora vamos para outros lugares. Aquele caso onde os irmãos, tem um irmão sem juízo, né, entre aspas, que vai dilapidar esse patrimônio em vida desse pai e vai prejudicar a herança dos outros irmãos. O pai ou a mãe pode fazer o seguinte movimento: olha, eu dei isso aqui para o fulano de tal, para eu me sentir leve, para ser justo, eu vou dar a mesma cota, parte para vocês fazerem o que vocês quiserem. E aí, a cada vez que esse pai ajuda esse filho que se endividou, se ele tem condição, ele faz esse movimento de trazer igualdade para os outros irmãos. Apesar de que segue sendo o dinheiro dele, do dinheiro dele ele faz o que quiser. Isso é uma questão mais de harmonizar os irmãos do que da própria consciência sistêmica, né? Agora, nós temos também, gente, aquele caso que a pessoa em vida fica esperando. Vocês já repararam o que está por trás de uma herança? Responde aí para mim, o que está por trás de uma herança? Parem para pensar. O que a herança representa para mim? Qual é o significado da herança para mim? Quem aí tem uma resposta para me trazer sobre isso, sobre esse olhar? Ninguém, gente? Ninguém parou para refletir sobre herança? O que a herança significa para vocês? Ó, aqui alguém diz, seria continuidade do amor familiar, merecimento. Quem mais? A morte de alguém. A morte. Perfeitas essas falas. A herança, ela é o símbolo de que alguém que a gente amava muito e nos amava muito morreu. O símbolo de que essa pessoa não está mais conosco. A herança, muito antes de qualquer coisa, ela representa. Alguém precisou morrer para eu receber esse dinheiro, essa casa, esse apartamento, esse carro, esse papelzinho. A herança representa aquela pessoa que eu amava e que me amava foi embora. Aquela pessoa importante foi embora. Então ela vem primeiro com uma dor que a gente não percebe. Ela vem com uma dor que a gente não tem consciência dela, entende? Ela vem com um lugar de angústia e que a gente nem toma consciência. Primeiro porque legalmente o prazo é curtíssimo para você entrar com o inventário, então você nem tem tempo de pensar, né? Você não tem tempo de viver seu luto. E depois porque começam todas essas rixas e esses conflitos para se resolver algo, sabe? É como se todo aquele amor fosse transformado em pedacinho de terra, metro quadrado, patrimônio, quadro, sofá, cadeira, livro. Nós precisamos olhar para isso. Muita gente disse assim, herança é símbolo de merecimento. Não. Tem gente que recebe herança sem ter feito absolutamente nada, nem para os pais. E recebe a herança legalmente. Então, será que é merecimento? Herança, gente, tem que ser visto como um presente. E se eu receber uma bolinha de gude ou um avião, eu tenho que recebê-la da mesma forma. E isso foi o que coube para mim. Isso foi o que coube para mim. E tá tudo bem. Daqui eu vou construir a minha história. Se eu já não tiver começado a construir. Agora, muitas vezes, nós vemos pessoas esperando os pais morrerem por causa da herança. Querendo adiantamento de herança. Entende como isso dói na alma de quem construiu aquilo? Outra coisa, existem, não sei, 4 irmãos, existe uma empresa familiar e um deles trabalha na empresa. Se a pessoa trabalha na empresa, ela tem o salário dela, para além da participação na empresa como dono ou herdeiro, né? Vamos dizer assim. Então é claro que eu, que não trabalho naquela empresa, vou olhar para o patrimônio do meu irmão e vou falar, ele tem mais do que eu.
Mas se ele trabalhou para construir aquele patrimônio, por que eu vou questionar se ele tem mais ou não? A gente precisa entender o tanto que isso pesa. E isso pesa, inclusive, no próprio patrimônio, não é? Eu recentemente fiz um atendimento. Aqui tem uma fala, ó, da Lud. O que mais me doeu não foi questão material, mas pela rejeição. Minha mãe deu um apartamento padrão bom ao meu irmão e quando meu pai foi dar para mim, ela não deixou. Entende que isso é um outro lugar, Lud? Isso é um lugar de mãe, olha para mim. Mãe, eu quero ser vista. É como você disse, doeu no lugar da rejeição. Não é uma questão material. E isso eu falo muitas vezes. Às vezes eu atendo 3, 4 herdeiros para a gente trabalhar uma questão de inventário. E é inacreditável, porque no fundo não tem nada a ver com o patrimônio. Tem a ver com aquilo que as pessoas achavam que o pai ou a mãe deveria ter dado e não deu. Que o pai ou a mãe deveria ter feito e não fez. E isso, gente, vai trazendo um lugar de dor, vai trazendo um lugar de angústia que inclusive afeta o próprio imóvel. Vocês já me viram falar aqui, eu até acho que já escrevi um texto, acho que está no feed, escrevi com certeza, mas acredito que está no feed, e ele diz assim: se você já tentou naquele imóvel de pet shop a sex shop e nada deu certo, olhe para as questões sistêmicas. Por quê? Porque, assim como as empresas, os imóveis têm alma. Todo mundo deve conhecer um lugar na sua cidade que a pessoa já tentou montar de tudo lá. Salão de beleza, supermercado, lugar de eventos, tudo, e nada deu certo. Aqui usa-se uma expressão que tem algum tipo de cabeça de bicho enterrada nesse lugar. Mas a verdade é essa questão energética. Por exemplo, se eu entendo que eu recebi pouco do meu pai, vamos imaginar, e aí eu tenho aquela casinha ali que vem para mim na herança. Só que os meus irmãos querem vender, tenho 2 irmãos. E imagina que esses irmãos querem vender, mas eu não quero vender de jeito nenhum. Mesmo que eu precise do dinheiro, mesmo que a minha parte fosse mudar a minha vida. Mas aquele imóvel, ele passa a ser o último fio que me prende a esse pai de quem eu sinto que recebi pouco. Eu posso, de forma inconsciente, segurar esse imóvel comigo, porque é aquilo que me resta. É o que eu tenho. No meu ponto de vista inconsciente, é o que eu tenho que ainda me liga, que me faz pertencer, que me faz falar, eu recebi alguma coisa. Então eu posso, sem ter consciência, prender esse imóvel. E às vezes você vê patrimônios que estão anos e anos parados, fora os inventários muito parados, né? Mas patrimônios parados porque não consegue vender. Às vezes você olha inventário que já morreu o herdeiro, já tem o descendente daquela pessoa e ele ainda não se resolveu porque tem uma pessoa que está lá na China que fala, não concordo. E você vai ver, não concorda, é só para não concordar. Por quê? Porque não se sentiu visto, não se sentiu pertencente e agora ele tem um lugar de fala. Então, se eu posso falar, eu vou falar não. Durante a vida inteira não me ouviram? Agora que eu posso falar, a minha fala vai ser não. Mesmo que eu precise desse dinheiro, eu não assino esse papel. Porque vocês já devem ter escutado histórias quando você olha uma coisa para ser resolvida, um imóvel para ser vendido, um negócio para ser fechado e está preso em R$1.000, R$10.000, R$50.000, que dependendo do valor do patrimônio não significa nada. E está preso naquilo ali porque uma pessoa se recusou a assinar. Essa pessoa, você pode olhar que ela tem uma dor. Ela tem um sentimento que impactou na história dela. Aqui a Tatiana, meus pais são vivos e minha irmã já quer herança. E aí para pensar. O pai passa essa herança adiante e lá na frente precisa dela por uma questão de adoecimento, né? Porque fica inválido, porque acontece alguma coisa, sei lá, com o governo e esse dinheiro era tudo que ele tinha, ele passou adiante.
Não era direito dele usufruir do próprio patrimônio até o último momento? Pensem nisso. Deixa eu ver se tem mais alguma fala aqui sobre essa questão do inventário, né? Ô Tatiana, você falou aí que a sua irmã é egoísta. Talvez ela só esteja querendo recompensar aquilo que ela entende que não recebeu o suficiente, entendeu? Talvez ela ache que ela é merecedora porque ela não conseguiu. Oi Simone, boa tarde. Talvez ela ache que ela é merecedora porque ela não se sente vista, reconhecida ou amada como ela acha que deveria. E aí ela vai para esse lugar de fazer esse movimentinho que é doloroso, né? De confrontar os pais por conta de dinheiro. Qual o significado sistêmico dos irmãos quererem passar a perna na herança? Em que sentido? Querer lesar os outros irmãos? Primeiro que tem a questão do próprio comportamento, se é um comportamento disfuncional, né? Pode ser uma questão de caráter. Mas muitas vezes no olhar sistêmico é esse lugar. Eu não fui visto, eu não fui amado, o outro foi beneficiado a vida inteira. E aí você escuta de tudo, né? Eu estudei em escola pública, ele estudou em escola particular. Sem perceber que às vezes, no momento que eu estudei em escola pública, meus pais tinham uma condição social e quando o outro irmão nasceu, já tinham condição dele estudar em escola pública, em escola particular. E não foi de propósito que os pais fizeram, mas às vezes a pessoa vai para esse lugar. Eu tive que me esforçar mais, meu irmão teve tudo de mão beijada. A gente já falou aqui sobre irmãos, tem uma live aí para trás, vocês podem inclusive buscar para assistir. Mas o que acontece? O irmão mais velho, gente, ele realmente vai abrindo caminho, né? Ele vai fazendo aquela picadinha na estrada, né, no meio do mato, para os irmãos que vêm depois, eles têm o caminho muito mais tranquilo para pisar. Porque o irmão mais velho foi vencendo muitas barreiras. Às vezes, em exceções, em dinâmicas de exceção, o irmão mais velho é mais quieto e o irmão do meio que vem nesse lugar, né, de romper essa barreira, de fazer esse movimento. Mas normalmente é o irmão mais velho que vai para esse lugar e às vezes ele vai e ele é colocado pelos pais no lugar de chefe. E aí ele acha que ele pode também determinar o que é melhor para cada um, entendeu? E isso, Thaís, uma coisa que nós não é incontornável, né, que nós precisamos falar, é que também tem a ver com o comportamento de cada um, né? Com o caráter de cada um. Essa questão dos traços de caráter é importante a gente observar, né? Porque mesmo que eu tenha sido criado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, não significa que eu vou ter a mesma índole. Caráter, gente, não tem a ver com genética. Lembrem-se disso, né? Quando não se consegue vender um imóvel 7 anos após a morte dos pais. Aí, Cristina, pode ser esse caso que eu te falei, né? Que às vezes o imóvel é a única coisa que ainda liga um dos herdeiros ou todos a esse pai. Ou também pode acontecer desse imóvel ter sido designado, construído com uma intenção. E se essa intenção está sendo deixada de lado, ou o movimento que está se fazendo traz uma dor, às vezes não se vende mesmo. Vou te dar um exemplo para você entender. Experimente ir visitar um imóvel à venda, que ele está à venda porque o casal divorciou. Eu fiz essa experiência. Eu fui num imóvel ótimo e a mulher falava assim, porque esse guarda-roupa, eu busquei esse material não sei aonde. Esse piso eu fiz não sei de que lugar. A gente construiu essa cozinha porque eu sempre quis ter uma cozinha assim. Ela trouxe tanto dela naquele imóvel, tanto. E aí no final eu perguntei, mas por que vocês estão vendendo? E aí ela me disse, nós nos separamos e precisamos vender para dividir o dinheiro. Claramente ela não queria vender. E ela não vendeu até hoje. Claramente. Por quê? Porque aquele imóvel simboliza um sonho. Ele foi construído para acolher aquela família.
Ele foi construído para que aquele amor crescesse ali dentro. Se algo acontece e isso não flui, eu preciso sim fazer um trabalho com o próprio imóvel de liberação. Um dos trabalhos sistêmicos que a gente faz é até com a planta dos imóveis, para a gente entender onde estão as dinâmicas ali que podem estar impedindo isso de fluir. Sabe, às vezes a gente tem apego sem perceber. Eu atendi uma cliente que já estava numa casa enorme, já tinha prosperado com o marido e tinha um apartamento que eles estavam tentando vender. Mas tinha sido um apartamento que foi o primeiro imóvel que ela comprou, quando ela ainda era solteira, que tinha toda uma história de conquista. O apartamento era a representação física das conquistas dela e da capacidade dela de fazer por si. Então era ela que estava segurando a venda sem perceber. Porque no ponto de vista dela, né, inconscientemente falando, quando ela vendesse esse imóvel, tudo aquilo que representava a conquista dela individual ia junto com esse apartamento. Entende? Então, observem essas dinâmicas que a gente traz para a nossa vida. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui, porque está chegando a nossa hora de encerrar. Então, olhe para isso, né? Quem trouxe aí, acho que foi a Cristina, que tem esse imóvel parado para vender, olhe para essa história, porque muitas vezes somos nós mesmos que estamos segurando a venda. Gente, hoje eu acho que o nosso horário já deu. Vocês sabem que eu estou aqui todo dia, meio-dia, meia horinha. Todo dia não, porque eu não estou no domingo, né? Aos sábados, normalmente, eu tenho convidados para a gente falar sobre temas diversos. Mas de segunda a sexta, estou aqui todos os dias, meio-dia, com temas sistêmicos, para a gente conhecer mais sobre isso, para a gente se aprofundar mais sobre isso. Convido vocês, com muito amor, para vir fazer parte dos nossos projetos. Na quarta-feira que vem começa a nossa comunidade de negócios. Essa comunidade de negócios, nós formamos terapeutas, nós formamos profissionais que vão atuar dentro desses temas: carreira, negócios, empresas, né? Mudança de profissão, transição de carreira, trabalho com lideranças, trabalho com equipes. Então, se você é empreendedor, se você é psicólogo organizacional, se você é coach, se você trabalha dentro das empresas com alguma dinâmica e que você quer reforçar esse olhar sistêmico para dentro dos negócios, ou se você já é terapeuta, mas você quer levar para dentro dessa dinâmica de negócios o seu trabalho, né? Trabalhar mais focado nessa área de negócios, vem para a nossa comunidade. Ela começa quarta-feira que vem e nela nós vamos trazer toda a parte teórica do pensamento sistêmico ligada aos negócios. Para quem não sabe, eu venho da área da gestão, né? Eu primeiro fui administradora de empresas para depois ser psicóloga. Então, assim, eu tenho um amor muito grande pela área da administração, na qual eu ainda atuo. Junto comigo, quem entrega essa comunidade é o Devanir, que é especialista em finanças, né? Tá aí dentro da área de bancos há dezenas de anos. Não posso entregar a idade dele, mas tem algumas décadas que ele está nesse lugar. E nós dois juntos entregamos essa comunidade de negócios, que começa na próxima quarta-feira e vai até dezembro. Você vai poder trazer a sua própria história, o seu próprio negócio, as próprias questões, vai aprender a trabalhar com isso, vai conhecer os cases que nós já atuamos. E você que já trabalha nessa área com clientes ligados a negócios, você pode trazer o seu próprio cliente para a gente atender durante os encontros da comunidade, que são quinzenais. Tem um conteúdo muito robusto, né? A gente tem uma longa bibliografia. Então, se você sentir no seu coração de vir aprender conosco, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Um beijo, gente, e até amanhã. Estarei aqui firme e forte. Gratidão pela companhia, viu? Um beijo para vocês.